Gente, vocês estão preparados para a bagunça? Podemos começar essa zona? Hoje, a gente vai falar bastante sobre esse agronejo que eu coloquei aqui, tá? Eita porra do caralho! Agora fodeu, filha da puta! O agro do agronejo, ele é um agro muito mais forte do que o agro da época do Juscelino, do que o agro da época da ditadura, do que essa época, anos 70, 80, 90 do agro. O agro se fortaleceu muito, especialmente porque ele conseguiu aumentar sua produção de forma exponencial, reduzindo o custo de mão de obra. Por quê? Por conta de maquinário, por conta de tecnologia. O agro, ele conseguiu se desprender da necessidade de pessoas trabalhando no campo. Isso é importante para o agro em vários aspectos, e aqui a gente vai destacar especialmente o fato de quanto menos trabalhadores você tem dentro do espaço que você produz, você não gasta só menos com salário. Você também tem menos problemas sindicais, você tem menos problemas digamos assim, de falta de produtividade devido a direitos escassos, devido a processos ali de trabalho muito duros para o trabalhador. Você inibe esse problema porque a máquina não se revolta. Então, a partir do momento da industrialização forte e massiva do agro, a gente também vai ter um descolamento forte social entre as camadas ricas e pobres da população rural. Quem é pobre no campo ou vai vir para a cidade para tentar buscar vida aqui, ou vai se concentrar em ser pequeno agricultor. Nesse contexto de agronegócio que a gente nunca pode perder isso de vista. O agro só se fortaleceu, ele só se desenvolveu, cada vez mais forte ele fica. E quando a gente já está nos anos 80, que ele já está determinando bancadas. Aliás, as bancadas já existiam há bastante tempo, mas as bancadas começam a tomar força na redemocratização, a própria eleição do Collor e a relação dele, né, com o agronegócio, por exemplo, e tudo que vai circundar o governo do Fernando Henrique nos anos 90 até o governo Lula vai continuar dando esse fortalecimento para o agro. O agro vai continuar crescendo, se desenvolvendo, sem nenhum tipo de contestação estatal. Pelo contrário, o Estado vai fornecer meios para que o agro cada vez mais cresça. Certo? O Estado vai ajudar, inclusive, o agro, dando condições de trabalho mínimas para os trabalhadores ou fazendo vista grossa em casos de trabalho escravo, tendo esses casos, assim, né, na mão de denúncias de pessoas que vão lá e acham isso um absurdo e denunciam. Mas para o Estado, em específico, o Estado não vai fiscalizar esse processo. Então, isso está entendido, o agro está cada vez mais forte e o agro do agronejo já é um agro muito, muito potente. Ele já é o agro que passa pelo processo pós-2000, que é o processo de alta das commodities que a gente tem. O que significa isso, basicamente? Significa que os produtos de ordem primária, assim, né? Produtos que são vendidos que são extraídos por meio de manufatura ou por meios de colheitas agrícolas e tudo mais. Soja, milho, esses produtos que a gente vende para que eles sejam, em países industrializados, processados e transformados em outros produtos, eles têm um aumento muito forte em termos de lucratividade. Existem vários fatores econômicos que estão envolvidos aqui e esse não é um canal de economia. Então eu não vou falar sobre isso. Vocês podem buscar essa informação em canais de pessoas que falam sobre economia diretamente. Mas o que a gente sabe é, isso olhando para qualquer gráfico, né? Aqui, eu peguei esse gráfico aqui, é um gráfico do... Depois eu vou deixar nas fontes lá certinho, mas é um gráfico de se não me engano, é um gráfico do IBGE, retirado de um relatório, que é um relatório que o agro fez para divulgar os acontecimentos do agro nos últimos vários anos, desde 1975 até 2015. Por que esse gráfico é importante? Porque ele mostra para a gente o crescimento em termos de lucro e em termos de produtividade, mas ele mostra uma estabilidade em termos de insumo. Insumo é o que você usa para poder fazer o que você precisa fazer. Então aqui é a matéria-prima que o agro consome. Isso é o insumo. Com a mesma quantidade de matéria-prima, o agro aumentou a sua produtividade e aumentou, assim, os seus lucros. Certo? Então, nesse sentido, a gente tem que prestar bastante atenção nesse crescimento do agro em termos financeiros, porque isso aqui significa mais dinheiro para ser investido. Para investir. E o que gera com o investimento financeiro? Mais dinheiro. O agro vai ter mais na mão, vai com isso estabelecer mais poder,
o seu poder vai ter cada vez mais força, vai abranger um espaço maior geograficamente, e ele vai se associar cada vez mais a outros fatores e outros espaços da burguesia. Esses outros espaços da burguesia, em diálogo com o agro, vão se identificar em termos de valores. Vão encontrar sentidos que vão ecoar ali vontades, preconceitos, aspectos que a gente sabe que na elite estão muito presentes, especialmente quando essa elite está olhando para a galera que não faz parte da elite. Então, essa conversa ela está muito alinhada a esse processo e também a essa lucratividade do agro e produtividade exacerbada. E aí tem um outro gráfico que eu trouxe que é... Lá vem mais! Já em 2020, quando a gente tem ali a pandemia no Brasil, por mais que existam quedas, em termos de setores, a gente tem a agricultura com crescente alta. Isso mesmo antes, em vistas da crise que a gente tinha aqui no Brasil, o momento de baixa isso do setor agrícola, em termos de PIB setorial, né? Ele foi um momento de baixa que, ainda assim, não colocou ele próximo de serviços ou indústria nesses setores do PIB. Ou seja, ele ainda continuou sendo a maior parcela, coisa que ele já era faz tempo. Ali, a partir de mais ou menos de meados de 2010, né? Aqui. E durante o momento de pandemia, esse agro nunca parou de crescer. Ele sempre cresceu, ele sempre obteve lucro. E isso como? O que o agro produz, como eu falei, ele gasta pouco para produzir, ele produz muito porque ele tem dinheiro para comprar tecnologia, coisa que pequeno agricultor não tem. Pequeno agricultor não tem esse índice. Isso aqui é impossível para o pequeno agricultor. Tá ligado? Mas o agro vai ter essa margem absurda de grana que vai sobrar para que ele possa fazer investimentos em outras áreas. Dentre essas áreas, a principal vai ser a área de eventos. Isso tem um lastro histórico que a gente vai examinar já já, mas o meu ponto é, quando eu estou falando de associação direta de valores com as pessoas que são, as pessoas, digamos assim, que compõem essa burguesia, essa elite do campo, os valores aos quais eu me refiro, eles foram mapeados num gráfico. Numa das teses de doutorado que eu levantei para fazer essa pesquisa e que eu estava lendo para a gente poder trabalhar aqui, eu encontrei esses efeitos discursivos do agronegócio. Isso aqui é muito interessante. A gente tem que entrar num ponto aqui que é a linguagem, tá? Quando a gente está falando de burguesia, quando a gente está falando de qualquer setor, qualquer classe social que se organiza em grupos, esses grupos eles vão defender determinados valores. Isso é normal, sociedade se estabelece assim. Isso tanto em espaços periféricos quanto em espaços dominados pela burguesia. Isso é normal. Agora, quando você faz parte, quando a gente está falando da população pobre, da população periférica, por mais que essas organizações produzam valores que são valores que a gente pode considerar valores bons ou ruins, eles não vão conseguir se tornar hegemônicos. Eles estão sempre em disputa com os outros valores que estão ali super próximos e junto com essa galera. Não reflete contribuição significativa para a sociedade. Perfeito, Koiov. Perfeito. Não reflete de forma alguma. Isso não é uma contribuição para a alimentação das pessoas, para o enriquecimento da sociedade brasileira. Não, a gente está falando só de agronegócio. Importante você ter dito isso, até porque a gente precisa fazer essa separação. Agronegócio não é agricultura familiar, não é campesinato, não é isso. Agronegócio é latifúndio, beleza? A direita ama a retórica da guerra cultural, mas é a direita que usa esse discurso em massa revestido de ideologia. Exatamente. Exatamente. Ela ama isso, a ideia do marxismo cultural e tal, mas é ela que usa essa retórica porque ela é instrumentalizada pelo recurso, pelo dinheiro. Vejam bem, até para ecoar uma coisa que aconteceu hoje teve um grande acontecimento na internet brasileira porque uma pessoa... Isso já tinha acontecido antes, a Laura já tinha sido convidada pelo Cauê, mas talvez o Ian nunca tinha sido gerado tanto hype, eu acho, na internet, né? A ida do Ian no Cauê, ela marca um ponto onde um coletivo estabelecido, com um porta-voz, um coletivo comunista, foi até um programa para poder falar sobre isso de maneira aberta, sem restrições. E isso é muito raro, isso é muito raro, isso é um baita marco. Por quê? Porque a esquerda, ela
tende a não ter os mesmos recursos ou acesso aos mesmos recursos na mídia tradicional para lutar por espaço. É por isso que, por exemplo, propagandas do PSTU no horário político, na minha época, onde só existia TV e não internet, quando eu era molecaço, assim, anos 90, o PSTU tinha 2 segundos. 5 segundos. Era mínimo o espaço. E eu não tô falando que o PSTU é um puta partido revolucionário, não é aí que eu quero entrar, contra burguês vote 16. Mas era um espaço muito pequeno, reservado a quem era socialista, a quem era comunista. Seja PSTU, seja PCO, seja PCB. O espaço era mínimo. Mínimo. E ele nunca deixou de ser mínimo. A gente viu o debate, Léo e Sofia não estavam no debate presidencial que rolou ali na Band. E isso acontece porque a gente não tem dinheiro para financiar uma mídia nossa. A gente não tem como fazer isso. Porque a gente é operário. A gente luta contra a burguesia. Então a gente não vai ter espaço na mídia tradicional. A gente tem que criar a nossa. A gente tem que estabelecer a nossa TVT, os nossos canais na internet. E por isso que a internet ajudou bastante como é que eu posso falar? A proliferação do pensamento de esquerda. Porque aí sim, você coloca em pé de igualdade, entre aspas, o argumento de um Rafael lá, o cara que eu nem sei, Rafael com trema no nome lá, não sei nem pronunciar, o Rafael Hyde lá, o radical. E o Ian, por exemplo. Você tem esse espaço dentro da internet. Mas talvez, pensando em televisão, e a gente sabe disso, o Rafael ia ser muito mais chamado. Ele ia estar muito mais presente em um espaço como a Rede TV, por exemplo, para dar um exemplo. É só ver, por exemplo, o que aconteceu com o Bolsonaro e, poxa, políticos de esquerda. O Jean Willis não foi tanto no Super Pop quanto foi o Bolsonaro. Na época em que eles eram pessoas ali contemporâneas e deputados. Para citar um exemplo. Então, assim, a mídia ela não vai dar espaço para a esquerda. Ponto. A esquerda vai precisar de recursos para chegar onde ela quer. A direita já tem esses recursos, porque a direita é representada pela burguesia. Ela já começa a corrida, não é que lá na frente, ela já começa umas 20 voltas na frente. Se ela andar com freio de mão puxado, ela ganha de nós fácil ainda. Sem problemas. Por isso que é importante a gente se organizar, é importante a gente ocupar esses espaços que são abertos ainda às pessoas que têm pensamento comunista, que é a internet. Por mais que a internet seja controlada pelo Jeff Bezos, enfim, pelo Google e qualquer coisa assim. Então, é muito importante a gente ter isso na cabeça. E o agro detém o poder financeiro. Ele tem a grana para pagar o jabá que ele quiser, para aparecer aonde ele quiser. O sertanejo do country dos anos 90, ele entra nos programas de TV, vocês acham que é porque o Gugu gostava do sertanejo? Porque o Faustão era um grande fã de... Pare! Até quando você vai andar e lutar minha vida? Quem é que vai ser um grande fã disso? Tô brincando, tá? Não vou também dar argumentos aqui registadeulísticos pra isso, mas as pessoas que controlavam esses espaços é o meu ponto. As pessoas que controlavam esses espaços não eram pessoas que estavam ali, tipo, levantando bandeira pro sertanejo chegar e, poxa, mostrar isso pras pessoas da cultura caipira. Não se tratava disso. Um programa como o Faustão, ele não vai olhar pro Chitãozinho e Chororó e falar, não, precisamos trazer os representantes da música caipira. Eles vão olhar e falar, vai dar audiência, vai dar dinheiro pra caralho. Então vamos trazer. Vamos dar espaço. E como que algo dá dinheiro pra caralho na televisão? Dá dinheiro pra caralho através de propaganda. E dá dinheiro pra caralho através de jabá, porra. Se o Chitãozinho e Chororó, se o Zezé de Camargo e Luciano, qualquer artista sertanejo, colar na Globo da vida e falar, eu te dou 100 mil reais pra eu tocar aí. Você acha que a Globo vai falar não? Ela só fala não se ela tiver outro dando 200. Eles não só colocam o artista que pagou pra tocar, eles também tiram o artista que não pagou, porque eles criam uma metodologia. Eles abrem precedentes. Se eu sou um programa como Faustão ou Gugu, e eu tô na minha editoração, junto com as pessoas que estão decidindo o que vai entrar no programa, e vão ser levantados os artistas e as artistas que vão entrar pra tocar, cantar, botar a cara no programa e usufruir da audiência que eu tenho, vai ser levantado isso. Quais são os artistas que vão falar aquilo que a gente quer? Quais são os artistas que não vão falar aquilo que a gente quer? E mais, quem pagou? Quem pagou foi o sertanejo, então a gente não vai trazer o funk. Porque se eu trago funk, eu vou prejudicar a minha audiência, lado 1, e lado 2, o funk não me pagou. Se o funk não me pagou, ele não vai tocar. Eu não tenho por que colocar ele. Por isso que eu falo, são 2 pontos. Você coloca o artista ali em foco e você tira quem não tá naquele estilo do foco também.
É uma estratégia de indústria normal, de marketing. Isso aí deve ter em Mad Men pra caralho. Eu nunca assisti Mad Men, mas deve ter pra caralho. Isso aí tem bastante em Breaking Bad, por exemplo, pra dar um exemplo. Por isso que a estratégia por trás do agro, ela precisa ser entendida como é a estratégia de uma classe dominante que tem muito dinheiro, ela tem muito dinheiro na mão, muito recurso. E com esse volume absoluto de recursos, ela vai conseguir favorecer artistas no cenário cultural. Ok? Então assim, ó, o que a burguesia vai ter na cabeça? Se a gente for juntar as feiras, isso foi feito, né, um estudo de doutorado, isso aqui foi tirado de um trabalho. O que aconteceu aqui foi o seguinte: olhando para as exposições do agro, para os espaços onde o agro manifesta a sua opinião de forma irrestrita, sem vergonha de nada, de ninguém, onde ele tá livre para falar de preconceito, para falar de terra indígena, para falar da puta que o... Quando o agro, ele tem essa liberdade, do que ele fala? Quais são os assuntos que ele vai tratar? O que é caro pro agro? Do que as revistas de agro, do mundo agro, vão falar quando vão defender o aspecto do agronegócio? E esse quadro é muito elucidativo, a gente vai usar ele 2 vezes hoje. Primeiro, a gente vai olhar agora, né? A gente vai olhar para ele do ponto de vista, assim, literal e pensando no aspecto social, ainda não na música. Negação do uso social da terra. Isso faz parte do discurso do agro? Total. Civilização da moral e dos bons costumes? Total. Política como negócio de família? Ó, só golaço. Só golaço. Ataque e ofensiva como defesa na prática política. Violência constitutiva da identidade de classe. Perdão da dívida e isenção de impostos. Moeda de troca. Ataque aos direitos e povos tradicionais. Tradição, família e propriedade. Anticomunismo. Antipetismo. Ostentação e poder. Hilux, bebida e avião particular. Elitismo e preconceito, humilhação como recurso de poder, povos indígenas, tradicionais e camponeses, estágio a ser superado, trabalho escravo, cultura do trabalhador, orgulho da lida, grande escala, MST, indígenas e quilombolas como inimigos, disputa política do tema, tradição, defesa do meio ambiente como disputa, defesa da cultura do bem aos moldes ruralistas, discurso do alimento futuro, disputa política de da ideia de sustentabilidade, simplificação das leis, equilíbrio entre governo, empresários e consumidores, supostos da solidariedade, alinhamento do interesse ruralista, ambivalência de práticas arcaicas e modernas, sacralidade material e tradição no conservadorismo, empresários, proprietários e produtores. Esse eu fiz questão de ler termo a termo, porque tudo isso... Aonde é que a gente vai encontrar se a gente pensa em arte? O Alok aqui tá de intrusão. Ele e o Kevinho. Aonde é que a gente vai encontrar isso? Que estilo de música? Que vai concordar com esses valores que o agro colocou lá naquela tabela? Vocês têm ideia? Digão do sertanejo, exatamente. Toda essa galera aqui. Essas aqui não mais, né? Isso aqui acabou. A dupla. Mas todas essas pessoas, eu acho que seja o sertanejo. Todas essas pessoas, todo esse universo do sertanejo universitário, que a gente vai chamar de agronejo, vai estar articulando coisas que são caras ao agro, estabelecidas, muitas delas, nesse quadro. Esse é o conjunto de valores do agronegócio. Se você quer tocar dentro desse espaço, você precisa se adequar a esse conjunto de valores. Se você não se adequa, você tá fora. Você não vai fazer sucesso aqui dentro, nenhuma rádio vai te tocar. Nada. Zero. Beleza? Então, o que acontece quando você tem um crescimento financeiro muito forte das classes burguesas em cima de expropriação de terra, invasão de terra de povos originários, domínio de maquinário e crescimento da produtividade com o mesmo número de insumos, mesmo valor gasto em insumos? A burguesia vai acumular muita riqueza.
Mas a classe pobre continua pobre. É bom, xibom, xibom, bom, bom. O de cima cada vez fica mais rico. Ou melhor, o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Nesse processo, você vai gerar um sistema de desigualdades. E aí eu até coloquei, esse crescimento financeiro ele não é acompanhado por melhorias sociais. Então existem várias desigualdades e tensões de classe entre o povo que trabalha e o povo que lucra. Mas é o seguinte, como é que você vai ter no setor capitalista um problema de classes grave que se agrava ano após ano, de forma quase que exponencial, mas você vai ter que manter esse povo calado. Ninguém pode sair tretando, não pode. Não pode invadir terra, não pode. O que vai manter essa galera ainda pacífica, sem se organizar tanto assim, sem querer esgoelar todos esses filhos da puta que ficam difundindo esse valor para lucrar em cima do pobre, do trampo do pobre? Você vai precisar usar a ferramenta artística, a ferramenta cultural para exercer essa opressão. Senão você não vai conseguir controlar essa luta de classe. Essa tensão de classe, ela vai se fortalecer com o tempo e cada vez mais você vai perdendo esse contato com as bases, com as classes mais de base, com os operários, com os trabalhadores. Certo? Então é importante que, para o agro, o trabalhador perceba uma proximidade de ideias, de valores, de propostas, de concepções. Porque aí sim, o trabalhador rural vai olhar para o agro e vai falar assim, olha só, eu posso ser igual, ele é igual a mim. Ele também acredita na família, ele também é anticomunista, ele também é antipetista, ele também é contra tudo que está aí. Ele também ecoa as minhas vontades e por isso eu o defendo. Então, gente, o que eu quero dizer aqui é, a tensão de classes, ela é evidente. Ela é absurda, descomunal, e todo mundo sabe disso. Mas quem vai mais trabalhar para você esquecer disso e pensar nos valores que não existem mais, mas nos antigos valores rurais e nesse quadro de valores conservadores, é o agronejo. Ele é uma ferramenta da burguesia para transmitir esses valores ao mesmo tempo que apazigua essa sociedade. Ao mesmo tempo que tenta refrear essa luta de classes, essa tensão social. Beleza? A gente vai entrar agora no como isso é feito. Vamos lá. Se eu tô falando que os caras vão estabelecer um contato com essa população para poder difundir esse tipo de valor que a gente tem aqui, esses tipos de valores, esse conjunto de valor, e a gente já sabe que o agro percebe essa tensão social e vai refrear isso com a música, qual é a forma, qual é o meio que vai tirar a música da música e levar até a população? Como que isso vai acontecer? Vamos lá. Há muito tempo atrás, no final do século XIX e no começo do século XX, surgiram coisas por conta do nacionalismo, por conta daquilo que... especialmente por conta do nacionalismo, do espírito nacionalista do final do século XIX. Vai existir uma parada que é a seguinte. Os estados europeus, eles vão observar que tanto as suas colônias, ou seja, França e as suas colônias, Portugal e suas colônias, Espanha e suas colônias, quanto a população que está ali dentro da cidade grande e tal, vai querer estabelecer um diálogo por conta do nacionalismo, por conta desse espírito nacionalista com o que está nas imediações rurais desses lugares. Ou seja, o que vem do povo, vão buscar esse tipo de informação. Nessa busca, o ser humano descobre um bom jeito de colocar essas coisas que são descobertas ainda de forma, vamos dizer assim, como é que a gente pode falar isso? Mais rudimentar, formas de cultura mais rudimentares que vêm do povo, que o nacionalismo traz pra frente, para que as pessoas conheçam, e ele precisa aproximar isso da população.
Ele precisa mostrar para a população que esses são os valores daquele estado, daquela nação. É aquilo que aquele espaço consegue fazer. Ou das pessoas que fazem parte daquele espaço conseguem fazer. A esses eventos, a gente chamou de exposições. E elas existem há muito tempo. Foi uma dessas exposições lá que o Santos Dumont deu a volta na Torre Eiffel. E essas exposições eram exposições organizadas pela burguesia e tinham como propósito mostrar para a classe urbana que se via entre a burguesia e o campo, o quanto o campo era valioso, porém defasado em relação à urbanidade, em relação à cidade. Olha, isso aqui não é tão igual a gente. Você percebe que é rústico, que é precário. Mas é do nosso sangue, vem do nosso lugar. Então a gente precisa valorizar isso, ao invés de valorizar culturas exteriores. Certo? Essas feiras, elas se mostraram muito competentes para a burguesia. Porque a burguesia conseguiu, ao mesmo tempo, gerar material cultural de interesse para uma classe trabalhadora que estava se estabelecendo e que precisava, nas palavras do Temer, trabalhar e não pensar, ao mesmo tempo que dava vazão a esse espírito nacionalista, na intenção de juntar um aspecto de povo e colocar burguesia e povo no mesmo patamar, algo que nunca aconteceu e não é verdade. Mas era a forma da burguesia de se colocar num ambiente igual, mostrando que, olha, eu sou igual o que está do outro lado, apesar de ter muito mais dinheiro e ter o controle de tudo. Se eu posso, você também pode. Isso acontece porque eu, estudei e tudo mais. Esse discurso, ele já é um discurso antigo. E através dessas exposições internacionais, nacionais, e aí aqui eu coloquei, exposições internacionais e nacionais, onde os países pobres entram com o cru e os ricos entram com o cozido. Eu falei das colônias porque isso acontecia. Nas exposições, por exemplo, de Paris, você tinha espaços onde a classe dominante mostrava a tecnologia do espaço industrializado. Então a burguesia mostrava nessas feiras as realizações da indústria da época, enquanto a classe dominada, ela se sentia persuadida ali a consentir com essa dominação de uma determinada classe, porque ao mesmo tempo havia manifestação cultural nessas feiras. Vocês entendem? É como se fosse um processo de misdirection, tá ligado? Tipo, olha pra essa mão enquanto eu te fodo com a outra. É mais ou menos isso. Por quê? Porque o que a burguesia quer é modernizar essa sociedade. É higienizar os valores dessa sociedade. Ela quer transformar aquilo em algo mais facilmente explorável e mais estereotipado. Para isso, ela mostra esse contraste nessas feiras entre algo precário, dominado, precário, mas que vai gerar interesse cultural, ao mesmo tempo que ela vende esses valores modernos de burguesia. A gente está falando da época da Belle Époque, por exemplo. Então esse é um costume que vem do século XIX. O ser humano sabe que isso dá certo, em propostas de cultura, né? Ele sabe que isso dá certo desde o século XIX. Faz muito tempo que a gente tem noção disso. E a gente usa isso em festivais, em exposições, várias vezes. Isso não só no passado, como no presente e no futuro. Vou dar um exemplo. Há muito tempo atrás, aqui em São Paulo, rolou um festival chamado Claro que é Rock. Esse festival foi no começo dos anos 2000, acho que foi 2006, 2007, sei lá. E era um festival que foi organizado pela Claro, obviamente. Era um festival que tinha um patrocínio da Motorola, e no meio do festival você tinha um stand enorme, que era o lounge, onde você tinha celulares à venda. A Granito Rosa tava lá, boa. Você tinha celulares à venda. Aquele evento fez com que o lounge ficasse sempre lotado, obviamente. E era naquele espaço onde eram feitas as vendas que a indústria, que a empresa queria que eram feitas. E ao comprar o celular, como era um evento da Claro em patrocínio com a Motorola, lógico que já estava tudo amarrado. Ali se vendiam as duas coisas. O festival, naquele caso, era usado pela burguesia para juntar a juventude, para mostrar uma inovação tecnológica para essa juventude endinheirada, porque o ingresso não era barato,
na intenção de vender esses celulares, para que assim a burguesia lucre. É a mesma ideia lá de trás. Eu vou trazer para cá a classe dominada. Eu vou trazer para cá a galera que tem um tanto de grana para poder comprar esses equipamentos, para poder financiar essa inovação tecnológica, para eu poder espalhar a minha marca, para eu poder espalhar a minha rede de telefonia, que estava chegando aqui em São Paulo, claro. Claro, quem dominava a telefonia aqui não era Claro. Não sei se já era Vivo, mas não, eu sei que não era Claro. A Claro estava muito mais presente no Rio. Mas ó, eu vou pegar isso aqui, eu vou pegar todo sei lá, todo esse material tecnológico que eu consegui desenvolver e eu preciso vender isso, escoar isso para a população, então eu vou juntar a galera jovem aqui. Mas é lógico que jovem não vai ser trouxa. Ele sabe que está sendo enganado. Então o que eu preciso fazer? Eu tenho que persuadir. O que eu faço com isso? Eu chamo banda pop. Eu chamo a galera que está na alta. Pronto. Eu dei um motivo para o jovem colar no meu escritório de vendas. Sacou? Tudo isso que eu disse, agora vai chegar no agronejo. Como que a gente vai fazer esse salto? Essas feiras, essas exposições em que a burguesia vendia, trazia os seus valores modernos, vendia as coisas que trazia e dominava uma determinada classe através desse apego cultural da classe dominada e usando essa arte como objeto de persuasão, é o início, é a gênese do que hoje são as expo agrícolas. O que são as expo agrícolas? Nós temos muitos municípios do interior do Brasil. Não é pouco não, gente. É município a dar com pau. Cada um desses municípios vai ter a sua elite, que ou vai ser uma elite mais autônoma em relação a outros municípios, porque é de uma cidade maior, a gente pode dar o exemplo dos Caiado, por exemplo, ou vai ser uma burguesia menor, de uma cidade menor que está subjugada a uma outra cidade maior, ou seja, interesses de alguém de peixes maiores, digamos assim. De qualquer forma, a burguesia nesses setores, ela precisa manter a atividade cultural se estabelecendo. Mantendo a atividade cultural, ela vai apaziguar as tensões de classe das quais nós falamos e ela vai ter mais chances de difundir os seus valores. Certo? Pois bem, o que já era uma prática é zona rural, 2/3, pode crer. O que já era uma prática para se vender coisas que a gente já via no passado e que já vinha crescendo, na agroindústria é a forma de comercialização desses produtos. O Brasil aprende a vender commodity para fora através de exposições, levando o seu produto para que o investimento estrangeiro observe esse produto e assim o compre, o busque. O Brasil precisou levar isso para as pessoas, beleza, vamos comprar e tal. Essas feiras, que é onde vão se fazer esses grandes negócios, elas não podem ser feiras que não têm espaço para as pessoas mais pobres, senão você reforça o problema da classe. Por mais que quem tem dinheiro para comprar um trator não é gente pobre, é gente milionária. Mas pera lá, você é uma empresa que vende trator, você quer vender trator para uma cidade como Sorriso, no Mato Grosso, que é uma cidade que, assim, é uma cidade pequena, em comparação com Cuiabá. Pois bem, você vai vender lá, para Sorriso. Se você só montar um stand, botar uns trator lá, e mandar umas cartas, bater na porta da galera, da galera que tem grana, falar, ô, compra meu trator aí, você não vai vender bosta nenhuma. E mais, se você tentar fazer um evento, nesse seu evento, se você só chamar quem é milionário, quem é bilionário, quem é latifundiário, você até pode conseguir vender seus tratores. Mas os próprios latifundiários não vão querer colar. Eles vão pedir, traz a galera mais pobre para esses eventos. Por quê? Não só o potencial de lucro é maior, porque você não lucra só vendendo o trator. Você lucra fazendo outras coisas. Mas também arrefece um problema de classes. Por quê? Porque essas pessoas vão se sentir incluídas num mundo do qual elas não fazem mais parte. É o mundo do maquinário, é o mundo do agronegócio. É aonde a gente vai conseguir estabelecer esse diálogo.
Essas feiras, essas exposições de negócios do agronegócio, onde ele ia ali vender e comprar boi, trator, a porra toda, elas passam a se tornar, de fato, eventos para cidades onde elas são realizadas. Por quê? Porque o agronegócio rapidamente vai se juntando à cultura, vai trazendo a cultura para dentro desses espaços. Então ele vai pegar ali artistas que são famosos, isso já no sertanejo setentista, oitentista. Vai fazer, vamos vender boi? Vamos vender boi. Eu preciso vender boi pra caralho aqui, quero vender boi. Tem um boi pra vender. Tá. Eu também tenho um boi pra vender, também tenho... Vamos fazer evento. Então, o que a gente vai fazer nesse evento? Eu vou vender boi pra gente pobre? Claro que não. Eu quero vender boi pro bilionário que tá lá fora. Eu vou chamar esse cara pra cá e eu vou fazer um puta do evento. Eu vou meter 50 mil pessoas, 60 mil pessoas, 100 mil pessoas nesse espaço. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar essa grana toda e eu vou falar, mano, ó, vamos trazer artista, vamos trazer a galera, porque aí vai lotar essa porra. Lotando essa porra, vai ficar muito mais fácil para o nosso evento ganhar credibilidade. E para nós, do agronegócio, latifundiários, também vai ficar mais limpa a nossa imagem, de alguma forma. Porque vai mostrar que a gente está olhando para o nosso povo. A gente está trazendo grandes artistas que fazem música para o nosso povo. Esses grandes artistas não teriam espaço se não fosse a gente. Então a gente vai unir as duas coisas e trazer esses artistas para os nossos eventos. E aí vem a pergunta que não quer calar. Vocês acham que algum artista que vai para um evento desse vai falar alguma coisa contrária a esse quadro de valores aqui do agronegócio? Ele pode falar fora desse evento, mas dentro desse evento, e se ele falar fora, provavelmente é algo que ninguém descobriu. Porque se descobrirem, ele não vai fazer mais parte desse círculo, ele vai ter que se retratar, ele vai ter que se desculpar. É lógico que não. Se colar um maluco lá nos eventos e falar, tá errado entrar em território indígena, tá errado maltratar o povo indígena, tá errado tudo isso, eu sou contra isso. For lá o Leonardo com boné do MST, vocês acham mesmo que ele vai ter espaço? Nenhum. Porque ele vai atacar esses valores do agronegócio. Então, quem vai ser chamado vão ser pessoas que vão ter ou letras dóceis, num primeiro momento. É o caso, por exemplo, de Zé Neto e Cristiano, que nas suas músicas, ao invés de eles glorificarem o sistema do agronegócio de forma tão escancarada, eles falam de romance, de amor, de bebida, de traição. Ou então você vai trazer um cara que vai te defender em espaço público, que é o agronejo. Como assim? A proposta do agronejo, ela tá além do sertanejo universitário. A proposta do agronejo é defender esses valores. Defesa desses valores. O sertanejo universitário caminha por aqui. O agronejo, ele não caminha, ele mora. Ele precisa exaltar esses valores. A gente vai chegar a ouvir isso, para nossa tristeza. E aí eu vou mostrar isso para vocês na prática. Pegando assim uma playlist do YouTube e separando alguns vídeos. Tá? Tá entendido isso, gente? O João Gomes, que é do Piseiro, teve que pedir desculpas porque puxaram fora Bolsonaro no show dele. Pronto. Né? Então, esse problema, ele é um problema que o agronegócio não vai deixar nem surgir. Nem surgir, mano. E é a partir desse tipo de feira, desse tipo de exposição, que vão ser fortalecidos esses conceitos aqui que o agro vai olhar com tanto carinho. Eles vão se estabelecer aqui, eles vão dialogar aqui e eles vão botar todo mundo para rodar aqui. Aqui vai estar a pessoa que de fato tem dinheiro para comprar e a pessoa que não tem porra nenhuma. E eu digo mais. Essa Expo Sorriso, isso aqui eu peguei de um texto muito interessante de uma pesquisadora, que eu não sei se eu consigo mostrar para vocês aqui. É rapidinho, tá? Mas vale a pena a citação. Então esse é um artigo, um dos artigos que deu base para a pesquisa de hoje, tá? Então teve trampo, bastante trampo. Uma das coisas que ela vai falar aqui nesse texto, tá? Só para dar o nome dela certinho.
Então o nome do texto é Pandemia, Agro e Sofrência, Jornalismo, Propaganda e Entretenimento no Debate Público sobre o Modelo Agrícola. Da Luciana Schleder Almeida. Aqui tem a nota, né? Graduado em Ciências Sociais, com mestrado e doutorando em Antropologia. Professora adjunta do Instituto de Humanidades e Letras da Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. E pesquisadora associada do Grupo de Pesquisa em Legislativo, Eleições e Democracia da mesma instituição. Também é pesquisadora associada do Núcleo de Antropologia da Política, ligado ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É uma pessoa que tem respaldo. O que essa pesquisadora levanta, e que é, assim, de extremo interesse porque a gente está falando aqui dessas exposições, ela vai falar sobre essa exposição de sorriso, a Expo Sorriso, tá? A Expo Riso, que é essa que tá na tela, que ficou na tela grande aqui, ó, que tá atrás, tá? Essa parada aqui, Expo Riso. O que vai ser falado a respeito dessa Expo Riso é o seguinte. Expo Riso é essa feira, não por acaso até o final dos anos 90 era chamada Festa Chimarrão e da Soja. Desde a sua criação, a festa é sediada no Clube Centro de Tradições Gaúchas. Somente por ocasião da grande festa, cujo slogan era "Todo mundo vai", os trabalhadores maranhenses circulavam nas dependências do clube. Vocês prestaram atenção no que eu falei? E esse evento, a Expo Riso, ela ocorre no Centro de Tradições Gaúchas. Esse espaço ele é fechado aos trabalhadores chamados de maranhenses, que são os trabalhadores que em Sorriso são, assim, tem como, né, uma relação social com o Nordeste e o Norte, não com o eixo Centro-Sul. O eixo Centro-Sul ou é dos cuiabanos ou é dos gaúchos. E isso é um termo que nem aqui em São Paulo é usado o termo Paraíba. Ou baiano, no Rio de Janeiro, se eu não me engano. É com o mesmo preconceito. O maranhense, para quem está em Sorriso, a ideia é chamar de maranhense as pessoas que vêm do Nordeste, que vêm do Norte, que vêm de um outro eixo. O ponto que eu quero chegar é, essas pessoas elas não têm acesso a esse centro de tradições gaúchas no dia a dia. Elas não podem, aqui em Goiás usa também, pode crer, elas não podem acessar esse espaço, apesar de morarem na mesma cidade. Esse é um espaço restrito à burguesia. Quando ele não é restrito à burguesia? Na Expo Sorriso. Vocês percebem o que a burguesia faz quando ela faz isso? O que acontece na cabeça do trabalhador? Ele se sente parte de um lugar de status quando ele entra. Por isso que eu falo que isso tenta apaziguar relações de tensão de classe. Isso é uma estratégia da burguesia. Dando esse acesso, um dia no ano, mas dando esse acesso a um lugar que os trabalhadores não poderiam pisar antes, o que ela está falando é, venha, você é igual a mim. Hoje, nós somos iguais. Hoje, eu vou te mostrar que eu penso a mesma coisa que você. Eu vou te mostrar que você consegue. Eu vou te mostrar que se você lutar, você vai conseguir o que você quer. Eu vou te mostrar que o comunismo é ruim. Eu vou te mostrar que o lulismo é ruim. Eu vou te mostrar tudo isso. E aí você vai se sentir parte do meu grupo. Entende? Nessas feiras, uma das coisas que o pessoal até citou, é vendido o quê? É vendido trator. Quem é que pode comprar a porra de um trator, gente? Quem é que pode comprar um bagulho desse? Quem é que pode comprar uma quantidade dessas absurda de máquinas? Não é o trabalhador rural. Não é o camponês. É a burguesia. Então, a venda de trator, ela não tá lá pro pobre. O que o pobre faz? Ele tira a foto do lado do trator. Ele tira a foto do lado do bagulho. Ele olha pra máquina não como algo que o substituiu no campo, ou algo que está restrito a pessoas que têm muito dinheiro. Ele olha para o trator como algo que o coloca ali junto com o burguês. Ele pode, por mais que ele não vá dirigir esse trator, por mais que esse trator não seja dele, ele pode tirar foto com o trator. Ele pode botar o filho dele lá dentro do trator e falar, ê, tira foto aí! Aí o filho põe a mão no volante, assim. Então, essa porra de agronegócio sabe que a classe mais pobre, a classe oprimida, vai ver o trator também
como um instrumento de status. E a partir disso, vai dar o gosto desse status pro trabalhador que vai na Expo. Vai deixar o trabalhador com trator? Lógico que não. Ninguém vai poder nem pegar emprestado para trabalhar um dia na lavoura que tem. Isso falando do pequeno agricultor. O caralho. Mas você pode entrar e tirar foto. Então, entra lá e tira foto. Você gosta de trator? Entra lá e tira foto. É bonito. É bacana. Colheitadeira. Se uma colheitadeira vale mais do que uma Ferrari, né? Que é a música lá do Colonão. Porra, deixa eu tirar. É a mesma coisa da pessoa que vai numa loja da Ferrari pra tirar foto com o carro, tá ligado? Não tô falando que a pessoa não pode achar carro bonito ou trator bonito, mas a relação de classe, ela tá muito esquisita nessa troca. Certo? Muito esquisita. E isso é muito comum nessas Expo. É uma estratégia dessas exposições para colocar uma relação de igualdade entre o trabalhador e o opressor. Certo? A diferença é que carro é luxo, trator é ferramenta. Exatamente. Exatamente. É tipo, exatamente, com martelo gourmet. Exatamente. Perfeito, Koyov. Enquanto um é luxo, o outro é uma ferramenta que auxilia demais na produção. Como a gente viu aqui, essa explosão na produção frente ao insumo, o que o agro consome frente ao que ele lucra é cada vez mais discrepante, exatamente porque o trator é uma ferramenta que auxilia na produção. Então isso é treta. Dito isso, essas feiras, elas vão cada vez mais atuar dessa forma. Elas vão mesclar esse estilo de vida, elas vão mesclar as abordagens, os objetos da burguesia e vão trazer isso para a população para tentar estabelecer essa conversa. Em paralelo, vai fazer isso como? Gerando entretenimento. Então vai botar um parquinho, aqui acho que nem tem, mas vai botar um parquinho, vai botar um showzinho, né? Vai botar umas paradinhas legal. Pá, da hora. Pra galera ir lá, curtir, tomar uma breja, pegar alguém. Beleza. Normal. Essas cidades são cidades que não têm eventos. São cidades pequenas. É raro ter evento assim. A galera vai aproveitar pra caralho. Assim, ninguém vai ficar se perguntando, porra, mas por que eu ainda continuo? Eu trabalho feito um filho da puta. Eu não tenho nada, me mato aqui. Não consigo comprar uma porra de um trator. E o agronegócio tem tudo isso. Não dá tempo. Tá todo mundo entretido. Tá todo mundo bem. E aí, de novo, estratégia capitalista básica isso aqui, gente. Capitalismo 101. Como é que você vai fazer como é que você vai dominar a sua população? Fazendo ela se sentir poderosa. Eu vou dar poder de compra para essa população. Vou botar dinheiro na mão dela através do trabalho, através da meritocracia. Vou botar dinheiro na mão dela para que ela possa consumir e assim ficar de boa. Esse é o processo. Pegando mais uma citação do trabalho da pesquisadora que eu acabei de citar, que é a Luciana Almeida, ela vai dizer o seguinte: na área por onde todos deveriam passar, eu falo aqui, ó, serviços e itens cotidianos, é outra coisa que existe dentro desse espaço. Serviços e itens cotidianos, como também você mantém a população ali na sensação de tipo, nossa, eu estou junto com a burguesia. Você faz ela consumir o mesmo produto. Você põe lojas que vão vender para os dois. Então você vai lá dentro, você não vai ter só venda de trator. Na área por onde todos deveriam passar, logo à entrada, estavam instalados os estandes de estabelecimentos comerciais dos mais diversos, desde piscinas até roupas, artigos para animais de estimação, construtoras, erva mate, móveis, eletroeletrônicos, motocicletas. Associações filantrópicas formadas por famílias de produtores e profissionais liberais também buscavam visibilidade organizando estandes para vender galetos como forma de arrecadar fundos. Vocês percebem isso aqui? Tá claro? Eles colocaram... E aqui é muito bem escrito o texto dela porque ela vai contrapondo uma coisa muito cara com algo que todo mundo usa, tipo piscina e roupa. A piscina, o cara que vai vender piscina lá, ele sabe que quem vai comprar talvez não seja o maranhense, como dizem as pessoas desse espaço. A pessoa que vem do eixo norte-nordeste.
Ele sabe que a pessoa que tá, o trabalhador rural, o operário rural, que ganha pouco, galera pobre mesmo, exatamente. A galera que não tem grana, ela não vai comprar uma piscina, mas vai comprar roupa. Então você tá entrando numa loja aqui, você olha pro lado, você tá vendo um brother burguesaço entrando numa loja do teu lado, às vezes na mesma que você tá indo comprar erva mate, entra lá o puta fazendeiro, ou filho dele, sei lá, pra comprar erva mate com você, olha só. Poxa vida, somos todos iguais? Olha só, temos direitos iguais. Eu estou comprando na mesma loja, eu tenho a liberdade de gastar o meu dinheiro no mesmo lugar que o bilionário tem dinheiro, também pode gastar o dinheiro dele. Olha só que beleza. Somos iguais. Não tem tensão social. Não tem luta de classes. Somos todos iguais. O espaço dessas expo, o que eu quero mostrar pra vocês, basicamente? Isso tudo é feito pra vender essa ideia. E me desculpa, eu fico puto. Não tem como eu não ficar. Isso me coringa. Porque eu acho bizarro isso. Eu acho bizarro num nível muito foda. É literalmente enganar a população através do consumo, enchendo ela de ofertas. E não deixando espaço aqui, ó. Ela cita: associações filantrópicas formadas por famílias de produtores e profissionais liberais também buscavam visibilidade organizando estandes para vender galetos como forma de arrecadar fundos. A galera que tá na luta, vai lá vender. Não vai lá militar. Lá não é lugar de militar. O que eu quero dizer aqui é, a galera que queria, se tem gente que tá buscando fortalecer a agricultura individual, a agricultura familiar, essas pessoas, elas não estão lá para militar, elas não podem militar. Não vai ter MST lá dentro. Quem vai estar lá dentro é quem o agro deixar entrar, para fazer o que o agro deixar fazer. Por mais filantrópica que essa organização seja, ela tem que aderir a esse conjunto de valores. Vocês estão vendo o anticomunismo aqui, ó? Vocês estão vendo aqui, ó? Aqui, ó, anticomunismo e antipetismo. Vocês estão vendo isso aqui? MST aqui, ó. Ó. É todo mundo? É todo mundo que pode? É todo mundo que conversa? É todo mundo que tem espaço? É o caralho. É o caralho. Lá dentro os caras não deixam entrar. Quem chegar e atacar isso aqui. O povo indígena não vai entrar nesses espaços. Se entrar, é para agradar o agronegócio. Pensando que esses eventos acontecem não em uma cidade, mas é cidade após cidade, vários dias de evento, no ano inteiro, isso aqui gera o quê, gente? Esses eventos, depois de muito tempo, eles se tornam espaços onde são os únicos eventos que essas populações têm, pobres ou ricas. E a galera colando nesses eventos vai estar sempre sujeita à vontade da burguesia.